Olá pessoal, Kizaru aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as razões pelas quais eu acho que o Kizaru é mais forte aí do que a maioria pensa. Eu acredito que ele esteja aí sim no mesmo nível dos Yonkous como Kaido ou Big Mom mesmo. Bom, vamos então começar a falar disso logo, sem mais enrolação. Desde sua primeira aparição, a gente nunca viu ele realmente levar alguma coisa a sério até agora em One Piece. Ele acabou com supernovas lá no arco de Sabaody com uma facilidade muito grande. Claro que não dá pra levar isso como um feito tão importante assim, porque naquela época os supernovas, obviamente, eram bem fracos mesmo. Até o Luffy era muito fraco naquela época, então não dá pra levar isso assim em consideração para mostrar o grande poder do Kizaru. Obviamente que a gente já viu lá que a velocidade dele é absurda. Principalmente naquela cena onde ele chuta o Diaz Drake, naquela cena que ele ataca o Apo, de repente ele já praticamente usa. É quase como se ele estivesse se teletransportando para frente do Diaz Drake e o Diaz Drake fica totalmente sem reação. Para mim, aquela é uma cena que acho que provavelmente é a que mostrou uma maior velocidade de um personagem até agora na obra, porque além do Kizaru aparecer do nada na frente do Diaz Drake, assim, o Diaz Drake não teve como nem desviar desse ataque, porque o Kizaru estava se movendo numa velocidade muito grande. Na Guerra de Marineford a gente viu aí o Kizaru lutar com vários personagens. Ele bateu no Luffy, lutou contra o Marco da forma sarcástica dele, como sempre. Até contra o Barba Branca ele chegou a lutar um pouquinho. Ele inclusive feriu o Barba Branca e dentre os almirantes, aqui já tem uma coisa que é interessante. Dentre os almirantes que estiveram lutando lá na guerra de Marineford, o Kizaru foi o único que não chegou a levar nenhum tipo de dano na guerra. Inclusive, quando ele enfrentou aí o Barba Branca, ele chegou a... Não dá pra chamar que foi uma luta, mas ele confrontou o Barba Branca umas 2 vezes na guerra e foi ele que causou ferimentos no Barba Branca, não o contrário. O Aokiji chegou a se ferir e o Akainu então levou danos gigantescos contra o Barba Branca. Então isso daí pra mim já é uma pequena evidência de que o Kizaru ele é muito poderoso e não é fácil causar qualquer tipo de dano nele. Até agora, na verdade, o único dano que a gente viu ele receber foi do Rayleigh lá em Sabaody mesmo, que o Rayleigh conseguiu causar um pequeno corte no rosto dele, mas é só isso mesmo até agora. E durante toda a guerra também a gente percebe que ele estava muito despreocupado, assim, ele realmente não tinha medo de nada. Tem a cena, obviamente, de quando o Shanks chega, o Ben Beckman aponta uma arma pra ele e ele fala: "Ô, Ben Beckman". É uma cena que alguns falam que ele estava trolando, alguns falam que ele estava realmente com medo, mas obviamente ele estava trolando aquela hora lá, porque logo após aquela cena que ele meio que levanta as mãos pro Ben Beckman, ele já volta a atacar e não acontece nada. Então, sem dúvidas, aquilo era uma trollagem dele. Depois ele fica sem aparecer por muito tempo, assim, mas as coisas que realmente mostram pra mim que ele é um absurdo de força mesmo, ou pelo menos de confiança, elas acontecem durante, eu acho que o arco de Wano, se eu me lembro bem, eu acho que é durante o arco de Wano que tem aquele capítulo que mostra ele conversando com a Akainu. Eles descobrem que está ocorrendo lá a aliança do Kaido com a Big Mom, e o Kizaru, ele sem medo nenhum, sem
nenhum tipo de problema, ele se oferece prontamente a ir para o Wano para resolver essa situação, ou seja, ele aparentemente não tinha medo, não estava com medo nenhum de enfrentar dois Yonkous muito poderosos, Big Mom e Kaido, que era conhecido inclusive como uma criatura mais forte do mundo. A gente sabe que esse título talvez não seja uma coisa totalmente literal, porque vamos combinar aqui. Obviamente a gente sabe que vão ter personagens mais fortes que o Kaido até o final da obra, senão não teria nem graça o resto aí da série. Mas Kizaru não teve medo nenhum de ir enfrentar esses dois se fosse necessário. O Akainu que resolveu parar ele. Então isso já prova um pouco pra mim que o Kizaru não tem medo de Yonkou. Então ele tem que estar aí. Ele tem que estar pelo menos no mesmo nível deles aí, porque senão não faria muito sentido essa cena aí. Eu não acho que o Oda está só nos enganando para fingir que os almirantes são poderosos para depois nos decepcionar no futuro. Eu acredito sim que o Kizaru é muito poderoso e por isso ele tinha total confiança quando ele estava indo para lá. E agora, mais recentemente aí, a gente vê que o Kizaru, ele foi até mesmo contra as ordens de um Gorosei. E o mais legal de tudo é que o Gorosei nem tentou aí argumentar de volta contra ele. Isso pode significar que o Gorosei sabe que não dá para controlar totalmente o Kizaru. O Kizaru tem seus próprios princípios, sua própria forma de agir, e pelo jeito o Gorosei respeita isso. E agora a gente tá vendo aí que ele invadiu lá Egghead, um lugar que tem um monte de lutadores poderosíssimos para ele enfrentar, inclusive, de novo, um Yonkou, o Luffy. Ah, e tem um detalhe importante, né, que eu quase estava esquecendo de falar. O Luffy sentiu o Kizaru chegando em Egghead e falou: alguém muito poderoso está se aproximando, enquanto ele suava um pouco. Então, tá aí mais uma pequena dica aí da força monstruosa do Kizaru. E, assim, ele não tá com medo, no mínimo de medo, ele não tá nem aí. Ele só invadiu mesmo, usando sua velocidade absurda, como a gente viu no capítulo 1090. E agora sim, nós finalmente, acredito eu, vamos ver o potencial real dele. E, por consequência, vamos saber também qual o potencial de outros almirantes como Akainu e Aokiji. Não acredito também que o Kizaru será derrotado agora nesse arco. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, mas não acho que acontecerá. O que eu acho que seria bastante interessante de acontecer também é de o Barba Negra aparecer lá também. Eu acho que não é uma possibilidade muito grande, mas se ele aparecesse seria muito interessante. Imagina um confronto entre a fruta da luz do Kizaru e da escuridão do Barba Negra. Eu sempre quis ver esse confronto aí, acho que seria muito legal, muito interessante de ver. Tipo, sei lá, um confronto triplo entre eles, o Kizaru, o Luffy e o Barba Negra. Seria algo bem legal de se ver, poderia render umas conversas interessantes, umas interações interessantes entre eles. Seria muito bom. Mas mesmo que não aconteça isso, eu já tô bem feliz de ver finalmente que o Oda tá dando aí uma atenção agora maior pro Kizaru. Eu acho que vamos ter também um passado dele, o passado dele deve ser bem interessante também. Não vejo o Kizaru como um vilão mesmo, assim, é só um antagonista desse arco, mas ele normalmente é um cara que está só fazendo seu trabalho aí, e eu acho que a maioria do pessoal vai começar a gostar bem mais dele depois de ver mais dele agora nesse arco e saber mais sobre o seu passado. A fruta dele, obviamente, é absolutamente absurda, então, assim, se ele tiver um hack muito bom, se ele tiver um hack excelente também, o que eu acho que ele deve ter, porque almirantes tem que ter um hack incrível. A gente viu ele parar, né, inclusive o ataque do Barba Branca lá na guerra com a ajuda do Aokiji, do Akainu lá, usando o hack. Ele não tem como, ele tem que ser um dos maiores monstros da série. Pela personalidade dele também, a gente vê que assim, ele nunca quase está levando as coisas a sério.
Então, assim, eu acho que quando ele tiver que levar algo a sério, o poder dele vai ser, assim, totalmente absurdo. E eu acho que isso pode ocorrer agora aí contra o Luffy. A gente sabe que em One Piece sempre os inimigos do Luffy vão ficando mais fortes, então não faz muito sentido pra mim que o Kaido seja muito mais forte que o Kizaru. Eu acredito que os dois, o Kaido e o Kizaru, provavelmente estão aí no mesmo nível. E não me surpreenderia se o Kizaru fosse sim um pouco mais poderoso do que o próprio Kaido aí, já que agora ele está sendo o inimigo do Luffy. Mas então é isso, galera. Me digam aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer aí em Egghead nos próximos capítulos. Se vocês acham que eu estou viajando muito aqui. Se inscrevam no canal se gostarem do vídeo e até a próxima então. Falou!